E aí, pessoal, estamos começando mais um Enterrados Vivos podcast, terror até a tampa do caixão. Eu sou Luiz Otávio e o tema de hoje é curtas de terror disponíveis de graça no YouTube pra tu ver com o teu par romântico e ela ou ele falar, tipo, ai amor, eu tô com medo e ficar agarrado em ti, né? Lembrando que esses curtas estão legalmente no YouTube, ao contrário dos found footage que eu indiquei no TikTok, mas vamos ao que interessa. Eu tô aqui com Jonas Arnone. Como estamos depois de ver esse curta? Tu costuma ver curtas? Foi a primeira vez? Como é que é? Como é que tá a situação? E aí, pessoal, e aí, Luiz Otávio, eu sou o Jonas e não tenho costume de ver o curta não, viu? Primeira vez aí que eu faço esse exercício. Vi alguns curtas da Pixar, assim, em sequência, né? Mas, ou de umas coisas que eu gostava bastante, tipo Wallace e Gromit. Aí eu assisti uns curtas, assim, mas mais de animação, mas de terror nunca tinha visto. E foi um exercício interessante, assim, é basicamente outra linguagem cinematográfica, né? As coisas são bem mais direto ao ponto, assim, e eu gostei bastante. Acho que é uma boa forma de se contar histórias também. Espero ver mais aí, continuar com esse hábito. Só pra explicar então, nós separamos 8 curtas que são relativamente famosos no YouTube. Claro que a gente não pode abordar todos os curtas do YouTube no episódio só, mas se a galera curtir, a gente talvez um dia possa até fazer uma parte 2 com outros curtas, né? E dito isso, vai ser o formato padrão de sempre, a gente vai falar de um por vez e a gente vai montar o nosso ranking no final. Eu vou avisar pra vocês já que vão ter spoilers, mas se tu não viu eles e provavelmente não viu, porque nem todo mundo tem esse costume de ficar olhando curta, né? Nem te preocupa, na real tu pode ver eles agora, que eles estão disponíveis no YouTube, como eu falei antes, e 6 deles não tem nem 7 minutos, então vai ser bem de boa pra vocês, tá? E os outros dois são um pouquinhos maiores, eles têm 15 e 24 minutos, mas também não é nada que vai te matar, né, gente? Então eu vou passar a lista deles aqui, caso vocês queiram dar uma olhada neles antes. É o The Changing Room, de 2022, o Make Me a Sandwich, de 2019, o 5 Minutes Dating, de 2010, o Lights Out, de 2013, o Other Side of the Box, de 2018, o The Chair, de 2022, o Ignore It, de 2021 e o 2AM The Smiling Man, de 2013. Vamos começar então, Jonas? Vamos nessa, vamos nessa. E pessoal, assiste aí com a gente e me recomenda pra gente também outros curtas, pra gente fazer outros episódios aí, que é bem maneiro. Espero vocês. Então, falando deles na mesma ordem que eu disse agora, que por algum motivo eu fiz um sorteio ontem pra definir a ordem que a gente ia falar, já que eu não sabia por onde começar. E até que o sorteio meio que fez sentido no final das contas. Mas vamos começar então falando do The Changing Room de 2022, que é um curta de 4 minutos e 25 segundos só, que é dirigido pelo Sam Evenson. É um curta bem simples, ele mostra uma mulher jovem no provador de roupas de alguma loja, quando uma figura estranha começa a aparecer nos espelhos. Jonas, qual que foi a tua primeira impressão desse curta, a primeira vez que tu viu aí? Eu gostei menos desse curta do que os outros, assim, pra ser sincero. Eu achei que ele é mais pra ser visualmente interessante, mais pra causar impacto e medo do que ter uma história ali. Não que eu tô esperando uma história elaborada e tal, né? Mas achei que é mais pelo impacto visual, né? Do que todo o resto. Eu gostei, mas achei que faltou alguma coisa assim pra ele ser mais impressionante pra mim, sabe? Mas ele dá bastante medo, é bem assustador e bem visualmente construído. Eu acho que a duração dele, né, assim como alguns outros curtas, ela meio que impede que ele seja desenvolvido até um certo ponto, né? Mas eu acho que ele consegue fazer um trabalho ok, assim, com o que ele tem, sabe? Eu acho que esses curtas, muitos deles, principalmente esses menorzinhos, né, de menos de 5 minutos, eles trabalham com esse medo primal do ser humano, sabe? E eles precisam de um choque pra funcionar, né? O objetivo deles é puramente deixar alguém assustado, sabe? Muitos deles não têm nenhum contexto de crítica, nem esse tipo de coisa. Mas eu acho que é válido, sabe? Até mesmo porque se a gente parar pra pensar, esses curtas são todos de diretores muito provavelmente iniciantes, não são pessoas que fizeram longas, que foram contratados por grandes estúdios ainda. São feitos com orçamentos muito limitados, né? Então é só algo que o cara faz pra viralizar mesmo, né? E eu acho que esse curta ele até consegue ser um pouco efetivo nesse ponto, assim, embora eu não tenha ficado necessariamente
necessariamente com medo dele. Eu achei que ele é ok, assim, sabe? Eu acho que nessa lista, por exemplo, tem piores. O que tu acha? Ah, eu acho que tem piores também, porque tem uns que não são nem bem visualmente construídos, né? Esse daí ele é bem visualmente construído e tal. Tem uma linguagem visual bem elaborada e tal. Ele te deixa com medo e te deixa até um pouco aflito ali com tudo que tá acontecendo. Fica pensando assim, caramba, esse menino não vai tentar sair daí pelo menos, não vai conseguir e tal. Mas eu acho que ele é melhor do que alguns que estão na lista, com certeza. Mas pra mim ainda falta alguma coisa pra ele ser melhor. Eu acho que ainda bem que tu falou do visual, porque eu acho que é o que faz eu achar ele bom, sabe? Porque o Sam Levinson, né, que inclusive eu esqueci de falar, ele também dirigiu outro curta que a gente vai falar aqui depois. Ele tem um aspecto técnico muito legal, né? Esse truque de espelhos que eu não sei explicar muito bem. Muita gente tava falando, isso aí é um shot praticamente impossível, sabe? Porque ele aborda essa sala minúscula, né? Espelho dos dois lados e não pode aparecer a câmera. E tem essa reflexão infinita ainda. E no final aquela parte que ele tá pulando os espelhos, né? Pra chegar perto da personagem. Pô, eu achei impressionante, ainda mais pra um curta com tão pouco orçamento, né? E eu vi esse diretor, ele postou o curta dele no Reddit e tal, pra tu ver como são pessoas acessíveis, né? Ele foi lá, postou no Reddit, tipo, fiz um novo curta aqui, pessoal, dá uma curtida lá, né? Mas mesmo assim, ele respondia comentários e inclusive eu fui ver como é que ele fez, ele usou aqueles espelhos de interrogação de polícia, sabe? Que é dupla face, um lado é um espelho, no outro lado é só um vidro que dá pra ver o outro lado, sabe? E muito legal, não imaginei também como ele poderia ter feito isso, porque a questão do reflexo é bem difícil mesmo de lidar ali. Pensei que fosse mais pós-produção mesmo. E eu vi alguém perguntando pra ele que câmera que ele usou pra fazer isso e eu fiquei curioso, porque quando eu fazia a faculdade de jornalismo eu tive acesso a algumas câmeras, sabe? E eu queria saber, tipo, o quão longe aquelas câmeras estavam de uma câmera de alguém que grava profissionalmente, né? Ainda mais num país de primeiro mundo, né? E ele falou que ele usava uma Red Gemini, que é uma câmera 5K e tal, e aí eu fui pesquisar o preço e 30 mil euros. Ou quase 200 mil reais, fazer a conversão aí pra reais. Então, muito provavelmente não é dele a câmera, ele deve ter pegado de algum estúdio ou alugado, sei lá. Mas, no geral, esse curta ele se apoia bastante nesse aspecto mais técnico, assim. E eu acho divertido de ver ele, sabe? Apesar de não ser tão impactante assim no contexto de terror em si, né? Eu acho que, na verdade, quando você tem tão pouco recurso assim, né? Você tem que escolher o que você vai priorizar mesmo, né? Então, se você prioriza a questão visual, vai acabar faltando na questão de narrativa, de diálogos e tal, né? Ou de impacto na história. Com pouco orçamento, você tem que priorizar algum aspecto, né? E ele faz isso muito bem na questão visual. Gostei bastante da construção ali da cena, muito legal mesmo. Muito fera, muito bem feito. E aquela parte que aquela entidade, não sei o que é exatamente, aquele monstro, ele começa a... Eu não sei como explicar muito bem, mas ele começa a chegar perto da personagem dentro do espelho, né? E o espelho é apresentado como essa dimensão infinita, sabe? Uma outra dimensão. É um negócio muito curioso, assim. E eu achei muito massa aquele negócio dele conseguindo pular os espelhos infinitos, sabe? Como se fossem várias portas e ele chegasse perto da personagem. E eu acho que o curta se agarra muito nisso e fez certo, porque é uma ideia legal de se abordar, né? Embora eu acho que poderia sim ter sido muito mais efetivo em questão do horror mesmo, né? O desenvolvimento eu nem vou cobrar tanto, porque, enfim, é um curta de 3 minutos que muito provavelmente foi feito só pra isso, né? Eu acho que a gente tá taxando demais, né? Se for ver. Pois é. Mas, sei lá, eu acho que nada impedia ele de fazer um roteiro mais bem elaborado, sabe? De É qualquer jeito. verdade. Change Room era isso, então? Eu acho que é isso. Tem notas pra Change Room aí? Qual que é a sua nota? A minha nota ou a nota média? A sua nota, né? Cara, então, eu tenho um negócio que eu não dou nota pra curta no Letterboxd, né? Mas é por uma questão de catalogar mesmo, né? De quando eu quero selecionar os filmes pra fazer uma lista, eu não quero que tenha curta no meio pra poder selecionar só os longas mesmo, né? Sim, mas pro programa aqui, se você fosse dar uma nota de 0 a 10, que nota você daria? Sim, eu vou dar. Cara, eu acho que uma nota 6, assim. Eu vou de 6 também. Vamos pra Make Me a Sandwich, de 2019,
que tem apenas 3 minutos e 1 segundo. Ele é dirigido pelo Damon Hatch e pelo Matt Hamilton. Ele fala da história de uma mulher que sofre abuso do marido, que fica toda hora gritando pra ela fazer um sanduíche pra ele, até que ela resolve se vingar e coloca outros ingredientes dentro do sanduíche dele. O Damon Hatch, inclusive, eu já vou falar disso agora, irmão do Peter Hatch. E quem é Peter Hatch? É o diretor de outro curta que a gente vai falar aqui hoje, e eu juro que eu só descobri isso depois de fazer essa sessão. O Peter, inclusive, ele trabalha como editor. Os dois juntos, ele tem uma empresa no YouTube chamado Deformed Lunchbox, focada em vários curtas de terror. Legal, ótima informação aí que você trouxe. Esse curta, assim, apesar de ter uma duração parecida com o último, né? É um curta com muito mais camadas. Ah, com certeza, esse é o meu segundo curta favorito aí, que a gente assistiu. Pô, muito bom, eu gosto como a ideia ali é uma ideia muito inteligente, é uma ideia bem trabalhada, assim. O final, ele é meio aberto também, né? Você acaba ficando na dúvida ali se o que tá acontecendo é coisa da cabeça dela, ela já enlouqueceu e tá revivendo esse trauma ali eternamente, sabe? Achei bem elaborado, e apesar de pouco tempo, assim, faz um roteiro bem legal. E assustador, pô, gente comendo vidro, assim, não tem como não ser assustador, sabe? Top 10 coisas assustadoras, assim, do terror. Muito legal. É bem nauseante, né? Mas a gente vai falar disso depois. Eu quero saber qual foi tua interpretação, assim, né? Porque, queira ou não, existe uma certa margem pra interpretar coisas diferentes desse curta, né? O que tu achou? Sim, com certeza. É, a minha interpretação fica essa daí mesmo, né? Que na verdade o que ela acha que é o marido dela, provavelmente ela sofreu algum abuso desse marido antes, né? Aí o marido morreu, ela acabou matando o marido, talvez fazendo sanduíche, dando sanduíche envenenado ali pra ele, né? E aí ele já morreu e ela acaba, por mais que ele esteja morto e as coisas não estejam mais acontecendo de verdade, ela fica revivendo esse abuso que ela sofreu aí pro resto da vida dela e reproduzindo isso daí, né? Ficou mais nesse sentido. E você, o que você achou? Pra mim ficou bem claro, assim, que ela matou o marido dela. Claro, eu posso estar errado, mas pelo que eu pesquisei, é o que a maioria das pessoas acha também, né? Que ela matou o marido dela, provavelmente dando um sanduíche de alguma coisa pra ele. Só que esse trauma nela ficou tão grande que ela ainda vê o marido dela como esse ser que tá mandando nela, como se ele tivesse vivo ainda, e ela ainda sente como um instinto de defesa essa vontade de dar um sanduíche com alguma coisa que vai matar ele, sabe? Cara, é um curta com camadas assim, mas eu tenho muitas ressalvas sobre ele, porque eu acho que ele é muito literal, assim, sabe? Eu acho que eles miraram nesse plot twist no final, né? Que o marido já tá morto. Eu acho que eles miraram em algo muito surpreendente, assim. Só que não foi bem assim, né? Eu achei bem previsível, pra falar a verdade, até um pouco superficial, apesar de eu entender o impacto nas pessoas, sabe? É, mas não acho que ele se apoia assim tanto nessa questão do plot twist, assim. Pra mim, funcionou mais como a construção óbvia ali bem feita. A história já tava indo por esse lado mesmo ali e eles construíram isso de uma forma legal e o impacto vence. E por isso eu gostei. Eu achei que era a conclusão mesmo assim que deveria ser, sabe? A gente falou bastante do último curta sobre as questões técnicas dele, né? Mas ele também tem um trabalho técnico muito bom, aliás, né? Eu acho que o efeito sonoro dele, principalmente do marido mastigando, e o efeito visual junto, né, combinado, que foca bem na boca dele, né, mastigando até de boca aberta, isso faz com que o curta seja um negócio muito difícil de assistir, né? E provavelmente é o curta mais difícil de assistir desses, né? Com certeza, eu também acho a própria construção do boneco ali também é muito bem feita, assim, uma produção bem legal. Do boneco do marido morto, né? Muito É, eu legal. acho que sim, eu acho que sim. Mostra que tem um pouquinho mais de orçamento ali. Acho que a imagem desse curta já é. Eles são de anos parecidos, né? Deixa eu só ver aqui. O Make Me a Sandwich é de 2019, o Change 1 é de 2022. A imagem do Make Me a Sandwich já é bem melhor, né? Tipo, um negócio com uma iluminação mais bem feita, né? A gente vê uma certa melhoria técnica, né? De um pro outro. Com certeza, até a própria direção também tá melhor, né? Parece uma lente já mais profissional, mais aberta, né? Uns ângulos mais abertos, assim. Bem legal. Pô, e eu acho impressionante como o negócio vai escalando, né? Tipo, justamente um curta feito
pra te deixar completamente enojado, né? Eu já vi, inclusive, relatos de gente que vomitou vendo esse curta, sabe? Então, é um negócio ali muito bem feito, né? O que tu achou dos ingredientes do sanduíche, Jonas? Tu já comeu um sanduíche de vidro? Não, cara, eu não comi, mas eu acho que um dos maiores pesadelos que eu tenho na vida é comer alguma coisa e ter vidro dentro. Aham. É muito assustador, tipo, top 10 paradas assustadoras. A pessoa comendo e não percebendo que tá comendo vidro ali. É uma parada impactante por si só, tá ligado? É, e ele lambe os beiços ainda, né? Ele, ele tá comendo vidro e tá gostando, pelo jeito, Exatamente, né? cara. Com a boca sangrando, assim. E isso faz parte das questões técnicas desse filme, que eu achei bem boas, na verdade. Uma coisa que eu fiquei na dúvida ali, aquilo ali que ela coloca no meio do sanduíche o primeiro, é um xarope que ela tá colocando ali ou é um detergente que ela É coloca? Eu fiquei detergente. nessa dúvida. É detergente, é detergente. É, eu imaginei que fosse detergente, mas eu fiquei na dúvida. Pô, pode ser um xarope também, né? Um xarope de maple syrup, né? Ah, mas xarope no geral, né? Pode ser, né? Era uma mulher completamente perturbada, mas ela, acho que Às ela, vezes pra ela queria testar, né? matar, Tipo, ela queria matar o testar marido, as né? águas, né? Eu acho que o Tipo objetivo assim, ah, dela vou era. colocar xarope aqui, se ele perceber, eu paro, entendeu? Sim, cara, o pior pra mim é o do cocô de cachorro. Mesmo com vidro depois, né? Nossa Ah, senhora, não, vida não tem como. o meu problema nem é o cocô de cachorro em si, mas o cara mastigando, sabe, o efeito sonoro, sério. Eu achei horrível de assistir isso. Mas eu gosto, ótimo curta. Então era isso do Make Me a Sandwich? Acho que era isso. Qual a sua nota pra isso? Cara, é 6 também, sinceramente. Eu acho que eu dou 6,5, um pouquinho a mais. Tá justo, né? Tá justo. Então vamos pro próximo, né? Próximo é um dos meus favoritos. É o 5 Minutes Dating, de 2010. É o curta mais antigo desses. A gente não tem como pegar coisa muito mais antiga que isso também, porque são vídeos que estão no YouTube, e o YouTube é de 2006, né? E ele é dirigido pelo Peter Hatch, que eu falei antes, é irmão do diretor do Make Me a Sandwich. E eu acho que ele fez um trabalho melhor que o do irmão dele. Ele conta a história de um homem que tem o rosto completamente desfigurado e tá tentando achar uma parceira naqueles chamados speed datings, né? Que quem viu o Virgem de 40 anos deve se lembrar dessa cena que os personagens têm vários encontros. É tipo um evento com várias mesas e tem um tempo para as pessoas formarem duplas e conhecerem essas pessoas até esse tempo acabar e eles terem que ir para outra dupla, sabe? É isso que acontece. Ele teve uma versão original, 7 minutos, que foi apresentada no Fantastic Fest, no Texas, em 2010, mas ele teve corte nos créditos, que eram muito longos, e algumas poucas partes foram cortadas também, e ele foi postado no YouTube em 2016 só com 4 minutos, o que para mim contribuiu bastante com o ritmo, né, desse curta e deixou ele bem tragável, assim. E é um curta muito engraçado também, né? Acho que, pô, os primeiros, sei lá, 3 minutos dele, nossa, são muito divertidos, assim. Esse personagem desse homem com o rosto todo desfigurado, ele nos dá uma sensação de repulsa inicialmente, mas tu vai vendo que ele é um cavalheiro no fim das contas, né? E, pô, tu começa a torcer pra ele, né? E vai subvertendo algumas coisas ali até o final e o plot twist que, bom, aí sim é um pouco perturbador. O que tu acha, Jonas? Isso, exatamente. Eu acho que isso é um mérito do roteiro, né? Um mérito do roteiro que constrói bem esse personagem aí, né? Ele é assustador e brinca com isso, né? É uma aberração, assim. E a gente tende a simpatizar, né, com essas aberrações. Aí o roteiro desenvolve bem o personagem ali, né? A gente, pô, se coloca no lugar dele, né? Toma 50 foras seguidas, assim, e a gente começa a simpatizar com ele, né? Só que daí vem a subversão, assim, né? Que o personagem não é nada disso, daquilo que você espera. Ele é basicamente um serial killer maluco, só quer empilhar vítimas ali, né? E o roteiro constrói muito bem isso daí, tanto visualmente como constrói bem os personagens. Eu gosto bastante desse curta. Gostei, achei que o ritmo também, como você falou, o corte um pouco menor, faz ficar muito bom ele de se assistir. E eu acho que o roteiro tem muitos méritos, porque a história pega a gente muito de surpresa, sabe? Parece que ela vai pra um lado de crítica social sobre não julgar as pessoas pela aparência, né? Mas no fim
acaba. Não, julga esse cara assim, porque esse cara é um serial killer, sabe? Então, eu esperava um negócio muito mais superficial do que era de fato, sabe? E é muito bom, porque a tensão só aumenta, né? Porque apesar de existir um body horror ali, né? Não é exatamente um curta de terror ainda, né? A gente ainda não teve esse momento de terror, a gente só teve uma pessoa que tava subvertendo nossas expectativas em relação ao rosto dele de ser um cara muito elegante, um grande cavalheiro, né? E só que, mesmo assim, a gente sabe que a gente tá vendo um curta de terror, só que cadê o terror nele? Aí a gente vai esperando o que, que vai acontecer com esses personagens, né? Que a gente começa a simpatizar cada vez mais, né? E a gente não sabe o que vai acontecer de fato. E aí tem o final e acontecem as coisas, e eu acho que é uma subversão muito legal, né? Além de ser muito engraçado, os primeiros dates dele ali falando com as moças, sabe? Vários comentários, assim. Exatamente, né? A gente vê que por trás de todo cavalheirismo sempre tem a vontade de comer alguém, né? Nesse caso, Olha, literalmente. olha só. Essa vai ser corte. No fundo, é tão simples quanto isso, né? É a filosofia do filósofo Piton. E além desse juízo estético, né, essa crítica, sutilmente ele dá uma alfinetada nesses speed datings, né, que justamente é uma analogia à carência humana e essa necessidade das pessoas de encontrar um par romântico, mesmo que elas tenham que se submeter a esse tipo de coisa, né. Aí o filme consolida essa crítica, né, de um jeito exagerado, mas muito bem feito. Qual tua nota pra esse curta, então, Jonas? Ah, esse daqui eu dou uma nota de um 7,5. Muito bom, curta. Gostei bastante. Acho que a minha nota é por aí também. 7,5, acho que eu prefiro ele bem mais do que eu prefiro os dois primeiros, né? Então, era isso do Five Minutes Dating, Jonas. Acho que era isso, hein? Não sei muito mais o que falar. É que é um curta bem simples, né? Ele nos subverte de uma maneira. Acho que o roteiro tem muitos méritos, só que, sabe, não tem muito o que falar dele além de que ele é um curta divertido de se assistir, né? E com um plot twist muito legal no final. Exatamente. O humor, como você ressaltou o humor ali, né? Humor bem engraçado mesmo, assim, meio macabro, mas bem engraçado mesmo, todas as piadas, todo o roteiro muito bem trabalhado ali. Não é só roteiro também, porque tem a questão visual ali interessante, os personagens deformados, mas o roteiro se sobressai com certeza. Então vamos para Lights Out, de 2013, curta de 2 minutos e 47 segundos, dirigido pelo David F. Sandberg. E ele é o menor curta da lista. Eu olhei ele pela primeira vez faz uns 10 anos. Eu lembro que eu olhei com meu amigo Felipe Cardoso. Um Um abraço para abraço ele. pro Felipe Cardoso aí. Aí, ó. E ele ficava parando o vídeo no bicho que aparece no final, né? E ele ficava tipo, olha isso, sabe? O cara é um completo psicopata. Queria te traumatizar isso. Exatamente, exatamente. Cara, é o enredo mais simples, né? E completamente relâmpago dessa lista toda. Nem tem muito o que explicar no plot dele, né? Porque não tem desenvolvimento nenhum. No início é só uma mulher e toda vez que ela apaga a lâmpada, é tipo um corredor ali, né? Essa figura estranha aparece. O diretor é o único membro da produção inteira, além da esposa dele, que é a atriz do filme. Acredito que aquela entidade sejam apenas bonecos também. E ele é o único curta dessa lista que acabou virando um longa, né? Até onde eu sei, pelo menos, porque eu não achei nada sobre os outros terem virado um longa. E esse longa também é dirigido pelo David Sandberg. Mas o filme eu achei bem ruim, apesar de ser relativamente fiel ao original. E ele é a prova de que algumas coisas só dão medo justamente por causa do mistério sobre elas, né? Porque quando a lore é um pouco expandida, já vira algo bem mais genérico. Assim, um monstro nas sombras também é igual ao do curta, mas já não funciona tão bem. Porque ele não fica lá só parado. Ele ataca as pessoas e isso prejudicou essa questão do mistério. E do jeito que o curta consegue te deixar intrigado, sabe? O que que tu acha disso, Bruno? Então, eu não assisti essa versão longa aí do Allied Sound. Você que assistiu, eles conseguem desenvolver melhor essa ideia, porque é bem curto, né? 2 minutos e não imagino como eles conseguiram expandir essa ideia e trazer outros elementos. Como que é? É bom o filme? Não presta? Presta? O que Não, você não me diz? presta. Não presta. E a questão do desenvolvimento
pelo que eu lembro, simplesmente não existe, sabe? Eu acho que tem até umas partes no filme, assim, que são legais, mas eu lembro que a primeira vez que eu olhei o curta mesmo, eu fiquei com muito medo mesmo, sabe? Tipo, acho que nenhum curta me deixou com tanto medo que nem esse. Mas o longa é só um copia e cola do roteiro, assim, com coisas ao redor, sabe? Tipo, essa cena da mulher, dessa entidade, né, aparecendo no fundo escuro, assim, e tu tem que ligar a luz pra ela sumir, sabe? Tem até uma cena que é bem boa no filme, assim, que essa entidade tá quase matando um cara, meio que liga o carro com a chave e o carro dá aquele alarme, sabe? E aí os faróis do carro meio que acendem assim bem rápido e a mulher sai e não mata mais o cara, sabe? Só que eu acho que esse desenvolvimento dessa entidade sair atacar as pessoas quebra todo esse mistério, né? Esse clima sombrio que o Curta conseguiu trazer pra gente, né? De uma entidade ali completamente misteriosa que não ataca ninguém, né? Claro que tem o final, que eu acho ruim, né? O final do Curta mesmo. Mas eu acho que o Longa conseguiu piorar as coisas, assim. O que que tu acha da primeira cena do Curta? Que, enfim, é a cena que a gente já falou aqui, que a mulher fica ligando e desligando a luz. Eu sei que esse curta era muito famoso na época, sabe? Hoje até alguns curtas dessa lista têm mais visualizações que ele, mas na época esse curta era um negócio que todo mundo falava sobre, né? Tipo, era o curta, tipo, eu não vejo hoje em dia um curta ser tão famoso que nem esse curta era naquela época. Eu queria saber o que tu acha dessa primeira cena, que foi justamente o que deixou todo mundo completamente pirado nele, né? Eu acho que no geral, assim, esse curto inteiro, ele parece mais, assim, um teste para uma elaboração de uma cena de um jumpscare mesmo, né? Tanto que vira um longa maior depois, né? Desenvolvendo essa ideia. Ele me parece mais um teste mesmo, assim. E é bem legal, bem assustador, impactante, sabe? As coisas se movendo ali, mas é algo bem incipiente, né? Algo bem que tá começando ali, né? Tem uma ideia e tem muito desenvolvimento ali, como você falou. Mas é bem assustador, assim, as coisas se movendo, né? Brincando com os cortes ali da luz, né? Eu achei bem legal, assim, mas achei por não ter tanto desenvolvimento assim, não me pegou tanto. Aí depois que desliga a luz, né? Ela se esconde no cobertor, assim, e tira a cabeça pra fora. Aí vai pro abajur, aí liga a luz do abajur ali e aparece aquela entidade ali do lado do abajur ali. Eu achei meio tosco ali também aquele visual ali, né? Um pouco assustador, mas achei mais tosco do que assustador, sabe? Aí por eu achar mais tosco não me pegou tanto assim. Não foi tão assustador. É mais a primeira cena ali, mais a primeira parte da entidade se movendo que tem um impacto visual maior, né? E eu acho que é justamente por essa pouca visibilidade ali mesmo, né? Que eles não precisam construir um rosto mais elaborado e acaba dando medo, né? Mas acho que se colocar aquele rosto ali elaborado na tela mais tempo, acaba perdendo totalmente o impacto, porque é tosco, assim, sabe? Tem um aspecto de tosco mesmo, assim, mal produzido. Não me pegou tanto esse curta. Eu acho que a mesma coisa, né, dessa extensão da lore que eu falei do filme se aplica a esse final, né? E eu acho que é um problema muito grande nos filmes de terror no geral. Eles tentam ser mais expositivos, né? Quando eles tentam mostrar o rosto das entidades que eles estão abordando no geral, eles sempre acabam se perdendo de alguma forma. Um exemplo muito bom, eu não sei se tu já viu Jeepers Creepers. Já assisti sim. O início do Jeepers Creepers é um absurdo. Só que, cara, aquela entidade depois, aquele homem de capa preta, que virou até um favorito, assim, do pessoal mais cult, né? Cara, ele meio que tira o negócio, né? Tira aquele mistério daquele homem que tá dentro do caminhão, né? Aquela sombra que tá te perseguindo. Eu acho que isso acontece nesse curta, só que de uma maneira bem mais tosca, que nem tu falou. Eu lembro que na época eu achei o início dele muito efetivo. E eu continuo achando, na verdade, aquela ambientação de chuva eu achei muito boa também, que aparece no início, né? E eu ainda meio que me arrepio vendo aquela cena da lua. Principalmente aquela parte que o monstro se move, né? Eu lembro que essa parte foi quando eu perdi tudo na época, sabe? Que eu fiquei, caralho, sabe? Parecia ser algo novo na época, assim. Agora não parece mais ser tanto. Talvez porque o longa foi lançado e não agradou. Mas o problema pra mim é esse final, que aparece esse boneco. Esse boneco, inclusive, na época, tipo, ele
foi muito referenciado no fim das contas, sabe? Eu sei que tinha jump scare, assim, aleatório, que aparecia o rosto desse boneco, mas olhando hoje, assim, é só um boneco parado. É meio Chuck, sabe? Exato. Eu acho que um exemplo melhor seria o filme do Meme do Mal lá, né? O Green Cutting. Acho que é o exemplo perfeito ali de que o boneco só funciona ali quando ele tá no escuro, porque é um negócio tão toscamente produzido ali e acaba tirando um impacto totalmente, né? De tão tosco que é o CGI ali. Acaba ficando bem pai, assim, quando ele tá na luz ou quando ele fica muito tempo na tela, sabe? Tem que ser um negócio bem stealth mesmo pra fazer sentido e funcionar direito. E não sei se teve essa impressão também, mas nem parece ser o mesmo boneco do início, né? Porque a figura que aparece no início é uma figura humanoide, né? É uma figura, tipo, que tem o tamanho de um ser humano. E depois aparece esse boneco que parece que tem o tamanho do boneco Chuck. Exatamente. Então, tipo, parece que foi só algo jogado ali, de qualquer jeito. Então, acho que esse é o meu principal problema com esse filme, que não faz ele ter uma nota maior do que eu gostaria de dar pra ele, porque eu acho o início dele absurdamente bom e absurdamente efetivo, sabe? Ah, eu concordo. Começo assim dá bastante medo, é bem assustador e também é a mesma linguagem que a gente já tá acostumado, mas é bem feita, sabe? Igual eu falei, ele parece mais uma construção de uma cena de outro filme, de um filme mesmo assim, sabe? Um teste de como o diretor faria essa cena se ele tivesse um filme do que uma ideia para um curta só, sabe? E apesar de ser bem assustador, eu acho que como curta mesmo não funciona. Esse é outro curta que claramente, até mesmo pelos fatores de produção que a gente falou antes, né? Que a equipe toda é só um cara e a atriz que interpreta a mulher que tá ligando e desligando a luz é justamente a esposa do cara. Eu acho que dá pra gente cravar que é um dos curtas de mais baixo orçamento daqui, né? E mesmo todos os curtas tendo um baixo orçamento relativo. Mas eu acho que tem um trabalho de VFX muito legal nesse curta, a questão das luzes. Pô, eu acho que esse aspecto técnico com o orçamento, que parece limitadíssimo, eu não sei porque eu não achei o orçamento, sabe? Mas eu acho que a única coisa que o cara que fez esse curta gastou foi pra fazer os bonecos, muito provavelmente. Eu acho que merece ser cultuado do jeito que é, mas aquela cena final, apesar de já ter me deixado muito nervoso antigamente, eu acho que prejudica muito a qualidade dele. Estamos de acordo, então, também acho isso. E pra mim, a nota que eu dou pra esse é 6. Eu acho que eu dou uma nota maior porque eu gosto muito do início dele, muito mesmo. Pra mim é uma nota 7, sabe? Então, deu de Lights Out. Deu. Até que a gente conseguiu falar bastante, né? Do negócio de 2 minutos. Pois é. Então, vamos pro próximo. O próximo. Other Side of the Box, de 2018, 15 minutos e 22 segundos. Dirigido por Caleb J. Phillips. Ele ganhou o troféu Grand Jury Award, que melhor short da meia-noite, né? Melhor curta da meia-noite, no festival SXSW de 2019. Ele aborda um casal que recebe uma caixa misteriosa, né, de um amigo deles, né, que aparentemente o curta não deixa claro isso, mas esse amigo dele tinha alguns problemas com o casal e esse presente, entre aspas, foi uma forma dele parecer que queria agradar eles de alguma maneira, mas a gente viu no final que não era bem isso. E ele tem uma premissa muito divertida, que não é algo exatamente original, já tinha sido usado antes no cinema e na TV no geral, que eles não podem parar de olhar para essa caixa, senão tem uma entidade que vai querer pegar eles, né? O que tu acha desse curta aí? Particularmente é o meu favorito. Cara, então, assim, eu gosto de algumas coisas e desgosto de outras, sabe? Tem algumas ressalvas, assim. Uma coisa que eu gosto é que ele, tipo assim, ele é assustador, ele constrói bastante tensão, mesmo sem esses elementos mais gráficos, assim, né? Tem o demônio lá, assim, mas ele, da caixa, né? O ser lá, da assombração da caixa, mas não é a principal construção de tensão, assim, sabe? Você acha que é?
Cara, eu acho que é. Eu acho muito bom, cara. Eu fiquei extremamente ansioso com aquele negócio lá. Principalmente quando eles param de olhar por uns 5 segundos só pra ver o que acontece. Ah, cara, eu não sei se foi a coisa principal, assim, me deixou mais tenso. Acho que a situação, assim, ela me deixa mais tensa, né? De você saber que o negócio ele vai sair. A ameaça é muito maior do que a questão gráfica ali, né? Eu acho que ele constrói bem essa tensão, assim. E eles não saberem, o medo do desconhecido ali, né? Do que pode ter, do que pode não ter. Se aquele negócio ali vai sair mesmo da caixa, se vai continuar lá. Eu acho que funciona bem, assim, constrói uma tensão bem legal, assim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que os personagens, eles agem de uma forma estúpida ali o tempo todo. Eles sabem que alguma coisa não tá legal ali, eles continuam agindo de forma estúpida ali, sabe? O cara deixa a namorada dele sozinho com o negócio ali. Ele não tem nenhuma noção de nada, simplesmente vaza. Ah, se vira com esse negócio ali que eu vou tentar conversar com essa pessoa. Mas, pô, ele tem um telefone, tá ligado? Por que ele não tenta de novo o telefone ali, tá ligado? Ou dar uma assistência ali pra namorada dele depois vai fazer alguma coisa, sabe? Como os personagens agem ali, simplesmente pra história ir pra frente ali, acabou me irritando um pouco, sabe? Nesse curta. E isso acabou tirando pra mim um impacto, assim, das outras coisas. E você, o que você acha? Tô chapando no que eu tô falando? Não, eu acho que faz sentido, mas eu acho que as decisões estúpidas deles são até que justificadas pelo roteiro, sabe? Eu acho que o cara tentou ligar pro outro cara, né? Só que não rolou. E aí ele foi atrás dele, né? Claro, foi completamente sem noção ele deixar a namorada dele, mas eles precisavam fazer alguma coisa, né? Porque eles não sabiam como se livrar daquilo e a informação que eles tinham é que era só alguém ficar olhando para a caixa que o negócio não ia. E eles tinham que fazer alguma coisa, né? E cara, eu acho que o curta ele é um pouco conveniente assim, porque ele vai tendo essas revelações culturais, né? Durante a trama, né? O cara não especifica bem o que eles podem fazer para evitar esse tipo de coisa. O homem que dá o presente para eles claramente não quer matar eles, né? Ele só quer se livrar dessa maldição, é passar É, na adiante. verdade, nem parece que eles entendem muito bem o que tá acontecendo ali também, né? Ele parece que tá boiando também o que tá acontecendo ali no primeiro momento, né? Só quer se livrar mesmo. É uma situação que não é comum, né? Vamos combinar, né? Faz sentido as pessoas ficarem com medo, né? Só que essas revelações estruturais eu acho que são cruciais para a trama construir esse suspense que ela consegue construir de fato, né? E, cara, pra mim é muito, muito bom, assim. Eu acho que, claro, tem conveniência de roteiro, tem personagens agindo de maneira idiota, mas lembrando que ainda assim é um curta com todo o orçamento limitado e é algo que foi feito só pra impactar. Então, nesse sentido, com algo que foi feito com tão pouco dinheiro, justamente para viralizar, eu acho que o roteiro tem muitos méritos, sabe? Principalmente nessa construção de tensão. Tem duas cenas principais que o pessoal fala mais, que é essa parte do cara saindo da caixa, né? Tipo, tá só a cabeça dele pra fora até o marido deixar a esposa completamente sozinha. E depois, quando o cara volta pra casa e ele é encurralado pelas entidades, né? E, pô, eu acho muito bom. E principalmente ele não comete tanto o erro que o curta que a gente falou agora há pouco cometeu, né? Ele não é tão expositivo com essas entidades, né? A gente só vê a cabeça do cara e no final a gente só vê as silhuetas. Acho que esse final dele é muito, muito bom, assim, muito macabro. Eu não lembro na minha vida de ter assistido alguma coisa que me deixou tão nervoso assim. Não, eu tô exagerando, eu já assisti coisa, mas, cara, eu acho que ele é tão bom quanto os melhores longas que eu assisti nessa questão de te deixar ansioso, com medo, sabe? De não saber o que vai acontecer. Ah, sim, com certeza. Eu achei o final ali bem, bem legal também, bem impactante ali, né? Aquelas no porão lá e tal, as coisas chamando ele assim em choque, cagado de medo, assim. Muito Aham. legal, muito bem construído ali ó, a cena final mesmo. E acaba, pra mim, até melhorando ali, né? Deixando a nota final maior ali, porque aquela cena é bem legal mesmo e bem impactante. Lembra até um pouco ali uma parte ali do Hereditário, aquela parte final, assim, sabe? Que você vê só as sombras ali das pessoas da seita ali antes de revelar ali que é uma seita, tá ligado? Sim, sim, verdade. E no final também tem uma certa meta que a gente tá naquela cena super tensa, né? Que ele tem que olhar para duas entidades ao mesmo tempo.
tempo. Só que elas estão em lados opostos dele e as duas estão encurralando dele. Cada vez que ele olha pra uma, a outra se aproxima. Cara, isso aí é muito tenso. E eu acho muito fera que no final, né, a última coisa que a gente vê é o bicho que tá atrás dele, né? Me parece ser o que eles viram dentro da caixa. Ele tá com a mão na corda que vai desligar a luz, sabe? E quando ele desliga a luz, o curta acaba. E eu acho isso muito bom, sabe? Eu acho maravilhoso, além, claro, desse roteiro, assim, dessa ideia, desse final, desse beco sem saída que o cara acaba se metendo. E é tudo muito bem construído pra mim, principalmente quando ele chega em casa e vê que tá tudo escuro, sabe? Só tá iluminado com as luzes de Natal dele. Eu não sei se tu teve alguma interpretação em relação ao que tem dentro da caixa, assim, o que te parece? Parece que é um tipo de outra dimensão, um buraco negro, assim, né? Um Dark Void, uma caixa de Schrödinger, qualquer um desses conceitos, assim. Mas parece mais que é uma outra dimensão mesmo ali, né? É tipo um portal para outra dimensão que os seres ali vivem. Sim, sim. E eu não sei qual que é a da água nesse filme, sabe? Que os bichos aparecem todo molhados, mas deve ser tipo algo envolvendo essa outra dimensão. Acho que mantém o mistério, né, do que de fato significa água, né? Se é, tipo, sei lá, o mundo da água, sabe? Com certeza. E a própria caixa em si é um aspecto visual muito, muito maneiro, né? Por mais que seja só uma caixa ali com um preto infinito ali dentro, é muito legal. Muito bem feito, construído ali aquele efeito e visualmente maneiro também. Que nota tu dá pra esse Eu acho que eu dou 7 também pra isso. 7? Cara, pra mim é o melhor curta de terror que eu já vi na minha vida. Então, acho que eu vou dar nota 10 pra ele. Porque, não que eu ache ele perfeito, mas eu acho que ele sendo o melhor curta que eu vi na vida, né, de terror, acho que ele se tornou a barra pra todos os outros. Então, talvez eu veja algum outro dia que me deixe mais desconfortável e eu diminua a nota dele, mas pra mim, por enquanto, ele é o máximo que um curta de terror pode atingir. Gostei que é um big fan. Embora isso possa parecer extremamente exagerado pra ti que não gostou tanto assim. Não, na verdade eu gostei, mas eu admiro você gostar dessa forma. Admiro. Respeito e tal. Respeito. Admiro. Não vou contra, não. Só não chapei tanto assim por causa mais dessa questão dos personagens mesmo, agindo de forma estúpida assim, sabe? Eu acho que tem outro nessa lista aí que é bem mais crível, assim, nesse sentido. Talvez seja o próximo que a gente vai falar, né? Olha aí, ó. Então deu de Other Side of the Box, de 2018. Vamos falar então do The Chair, de 2022, que é o maior curta daqui. Ele tem 24 minutos e 22 segundos. Foi dirigido pelo Curry Barker e ele é quase um média-metragem, né? O que pode beneficiar ele de várias maneiras, afinal tem aí sim um desenvolvimento um pouco mais extenso, né? Eu vou falar aqui a sinopse dele, que é: um homem acha uma cadeira estranha na rua e traz pra cá. A partir disso, vários eventos estranhos começam a acontecer, como ele esquecer das coisas que ele fez na última semana inteira. E aparentemente ele fez muita coisa nessa última semana, né? O que tu achou desse curta no geral? Então, sobre a questão dele ser um média-metragem ali, eu acho que na verdade até prejudica um pouco, porque eu acho que eles acabam tentando explorar vários temas assim e várias ideias de narrativa mesmo assim, sabe? Que acaba prejudicando um pouco. Eu gostaria que fosse mais direto ao ponto, mas ao mesmo tempo, esse pra mim é o melhor de todos, assim, fácil, sabe? Porque a direção é muito boa, assim, a gente já vê que. Não sei se é impressão, né? Não vi os dados certinho, mas ele tem uma direção bem maior. Ele foca vários ângulos diferentes, assim, ângulos bem mais abertos, sabe? Da cadeira, dos elementos ali daquela casa. Eu acho que a direção tá bem melhor. É um filme visualmente bem mais bonito, assim, do que os outros, assim, visualmente bem construído. E pô, eu acho os diálogos assim ótimos também, sabe? Eu acho que retrata muito bem a situação que os personagens estão vivendo ali, sabe? Claro, tem umas situações forçadas, né? Mas a briga do casal ali, como eles conversam nessa questão de briga, nessa questão de conflito deles ali, é muito bem escrito, eu achei. Nível longa mesmo, assim, e bons longas. Eu achei tudo muito incrível. Eu gostei bastante. Eu acho que esse curto, ele brinca com a ideia de que as coisas antigas, elas são ruins. É uma ideia própria, assim, do capitalismo tardio, de que as coisas, elas só podem ser boas se elas são novas.
novíssimas, assim, imaculadas, sabe? As coisas que pertenceram a outras pessoas, elas não são boas e elas estão maculadas e tal. Isso é uma ideia que basicamente feita pra gente gastar mais, né? Como se uma coisa feita de madeira não fosse estar ali pra durar vários anos, né? Aí ele brinca, pega essa ideia e coloca como se tivesse um espírito ali embutido dentro da cadeira, né? Mas que na verdade reflete essa ideia de que a gente sempre tem que estar comprando coisa nova e mudando as coisas materiais da nossa vida. Eu acho que ele tem uma complexidade muito grande, né? É um curta com várias camadas e, como eu falei antes, tem um desenvolvimento muito maior, né? Beleza, é só 25 minutos, né? Que é muito menor do que um filme que a gente tá acostumado. Mas, se for parar pra pensar, isso é o quê? 8 vezes o tamanho do Lights Out, por exemplo. Acho que ele tem um espaço mais significativo ali pra desenvolver. Eu acho que um problema assim é que ele acaba colocando várias narrativas ao mesmo tempo. Várias questões, tem a questão da saúde mental ali, do personagem e tal, né? Você não sabe muito bem se ele tá doidão ali, a cadeira é só um bode expiatório para as coisas ruins que ele tá fazendo e tal, né? Acaba ficando bastante essa dúvida também, bem legal. Só que ao mesmo tempo é muita narrativa ali para pouco tempo, sabe? Eu achei. Mas ao mesmo tempo acho que compensa bem nos diálogos e nas situações ali serem, para mim, elas ficaram bem incríveis, assim, sabe? Sim, mas eu acho que eu gosto dessa narrativa porque parece que ela tá toda entrelaçada justamente nessa questão da cadeira, que é o principal ponto do filme, né? Que tu não sabe se o cara tá com algum problema ou se a cadeira é de fato algo sobrenatural. Mas falando disso, eu quero saber o que que tu tirou desse curta, qual que seria a tua teoria principal pro que tá acontecendo, o que que tu acha que o filme quis dizer de fato com isso? Eu acho que a minha teoria principal é que, na verdade, a cadeira ali seria um bode expiatório para um cara que já tá doidão assim faz tempo. Que ele já tá passando por questões ali que deveria se tratar, mas ele vai deixando passar e acaba ficando a cadeira como se fosse o bode expiatório dele ali, né? E você, o que que você achou? Então, Acha que a tem. cadeira é possuída mesmo? Não, eu não acho. Mas o legal desse curta é que ele dá muita margem pra interpretação. Tipo, muito mais do que qualquer outro. E tem 4 teorias principais. Tipo, não é uma, não é duas, tá ligado? Isso é muito bom. Tem 4 teorias principais. Uma delas é a mais boba, que eu acho que o curta não quis dizer isso, que é o que tu mencionou, que talvez a cadeira seja de fato amaldiçoada e aquele velho era um cara que tá morto na cadeira. Eu acho que não deve ser isso, certamente. Segunda teoria, que o protagonista ele tem Alzheimer, porque isso é de fato citado dentro do curta, né? A esposa dele cita. E, claro, esse negócio da esposa dele citar que ele tem Alzheimer não traz essa teoria como traz outra teoria, que é a analogia a gaslighting. Pode ser a esposa dele tentando influenciar ele a achar que ele tá louco. E aí todo esse contexto seria um pano de fundo pra isso e ele sofrendo desse trauma dele achar que ele é uma pessoa ruim, que ele fez coisas horríveis, sendo que talvez ele não tenha feito e a cadeira como um pano de fundo pra isso. Eu acho que poderia ser isso, mas ao mesmo tempo ele realmente matou pessoas, não matou? Então não teria como ser só abuso, né? Pode ser Eu o não fato dele lembro ter matado alguém, teria que ser justificado pelo abuso, aí sim, né? Mas não somente abuso, entendeu? Eu não tô lembrando agora, o curta mostra ele matando de fato ou só sugere? Estão investigando que ele tenha matado alguém, entendeu? Vão lá na casa dele e tal. Não mostra explicitamente, mas mostra o corpo lá na casa dele e tal, entendeu? Sim, eu acho que isso dá margem, né? E essa teoria do gaslighting pode sugerir também que a esposa dele fez tudo isso, né? E Aí poderia até ser. mesmo porque ela tá constantemente mudando de humor, né? Que é um negócio até bem perturbador. E isso é muito bom, na verdade. Mas eu acho que dá margem pra gente interpretar dessa maneira, né? E, enfim, a última teoria falou que o cara realmente matou todo mundo e, na verdade, eu não acho que ele tá usando a cadeira como bode expiatório exatamente, sabe? Eu acho que ele se sente culpado por esses crimes, mas ele
ele esquece das coisas como um instinto de defesa e aí sim ele inventa. Às vezes a cadeira também pode ser, tipo, um marcador mental ali pra ele, né? Das coisas ruins que ele fez e tal. Tipo assim, eu não lembro de nada, mas eu lembro que essa cadeira tava aqui enquanto eu fazia as coisas, tá ligado? Sim, sim, exatamente. Acho que poderia ser isso daí também. Acho que. Eu não diria bode expiatório, mas eu acho que é um instinto de defesa dele. Ele mesmo não acreditar nas coisas que ele fez, sabe? Daí ele ficar tão louco a ponto dele criar toda essa desculpa na cabeça dele e ele mesmo acreditar nela, né? Até mesmo porque o curta, ele mostra a história toda do ponto de vista do cara, né? A gente não sabe as coisas que o cara não sabe. Então, acho que, tipo, se fosse ele fingindo alguma coisa, acho que o curta meio que mostraria isso, embora fosse ficar ruim, né? Porque, enfim, ia ficar muito literal e não ia ter todo o impacto que teve. Mas acho que, cara, não sei. Eu acho que ele não sabe o que ele fez, sabe? Pelo menos no momento que a história tá ocorrendo. Se é que ele fez, né? Porque pode muito bem ter sido a mulher dele. Mas, Exatamente. Mas eu acho que só da gente poder estar discutindo todas essas coisas assim já mostra que é um ótimo curta, né? Que tem bastante coisa pra se discutir sobre em algo com 20 minutos. exato. O que tu achou dessa atmosfera opressora que esse filme traz? Que é causar estranheza o tempo todo, né? Porque ele meio que coloca a gente, como eu falei antes, na pele do protagonista ali, né? E existe essa estranheza pra tudo, né? De incerteza, não sabe o que fez antes, ou não lembra, sabe? E ele é o único no curta que não tem um comportamento estranho, né? Esse curta, ele te fez se sentir incomodado, inquieto em algum momento? O que tu acha? Assim, com certeza, né? Principalmente com as mudanças de humor ali do pessoal, né? Essa questão de você não saber se o que tá acontecendo ali é real ou não. Acho que a atmosfera é muito bem construída, assim. Os personagens de apoio, eles são assustadores ali no geral também, né? Tudo também estão agindo de forma maluca, assim, de forma inesperada, de forma que você não consegue prever, né? E é muito bem construído isso. Gostei, pô, demais desse curto aí, muito bem feito. E são boas atuações também, né? São ótimas atuações, pô, tá maluco? Você realmente acha que aquela mulher é doida de pé. E eu ia dizer que esse curta deve ter um orçamento muito maior que o dos outros, mas eu pensei que foi só US$ 10.000. O que pode ser muito bem, muito maior do que outros, mas também não é grande coisa, né? É, mas ele deixa essa impressão, assim, pô, as cenas visualmente são muito melhor construídas, sabe? Eu achei no geral, assim, uns ângulos, mais uso de lentes diferentes e tal, muito bem construído. E eu só falei bem dele até agora, eu vou falar das coisas que eu não gostei dele, né? Porque senão, pô, eu falei mal até do Other Side of the Box, né? Que eu dei Eu nota acho que 10. você pode falar bem mal, mas eu vou dar um soco na sua cara. Tô Ah, brincando, tô beleza. brincando. Vai dar via Wi-Fi. E eu não gosto, cara, assim, eu acho aquela cadeira macabra, principalmente dos cortes da edição, né, da filmagem daquela cadeira, que mostra muito bem a intenção, né, que é transformar essa cadeira num objeto que parece amaldiçoado, né, mas quando a gente vai mais a fundo a gente vê que não é exatamente isso. Na verdade, ela só é velha mesmo, né? O aspecto dela é que ela é velha. É, tipo, Não tem cara, nada. se parar pra pensar é uma loucura isso. Tipo, o cara só tá literalmente filmando uma cadeira velha e faz parecer que é um objeto, tipo, extremamente opressor, assim. Mas eu acho que, no geral, símbolos desse curta, como a cadeira e o velho, né, que aparece, como é que é o nome dele? É o Old Man Franklin. Existem interpretações do porquê uma cadeira e o que é aquele velho lá, mas eu não acho nenhuma delas tão convincente. Eu acho que foram meio que símbolos jogados ali pra gente ficar com mais desconforto assistindo aquilo, sabe? A cadeira, beleza, é só um objeto. Tinha que ter algum objeto e é algo inanimado que chega a dar arrepio nas pessoas. Então até faz sentido, assim, algo que pode simbolizar só que nem tu falou, um bode expiatório, né? Ou algo assim. Mas eu esperava uma explicação melhor de por que uma cadeira, né? E isso, sinceramente, eu não achei. Mas isso até passa. O meu maior problema é com o velho mesmo, que parece algo mais genérico, que não combina com o resto do filme, sabe? Ele ficar vendo aquela aparição ali, eu acho que vai no mesmo caminho daquilo que eu falei antes, ter uma exposição maior, né? Eu não acho que casa muito bem e eu também não achei a teoria
tão convincente assim da necessidade daquele velho tá lá, sabe? Tipo, muita gente falando, porque esse cara é ele velho dando dicas pra ele, sabe? Tipo, a mais convincente, assim, que eu achei foi que é relacionado com essa teoria do Alzheimer. O velho representa essa decadência que a doença traz e tal, mas mesmo assim, tipo, me pareceu algo jogado mesmo. Um efeito visual talvez mais impactante, mas pra mim só ficou mais genérico mesmo. Eu concordo também, eu também achei esse velhote meio paia, mas tem uns créditos ali falando que, não sei se tem a ver, falando que é criação de uma pessoa específica. Às vezes é um personagem que já apareceu em outras criações ali do diretor também, eles quiseram amarrar isso talvez. Mas achei bem genérico também no geral, assim, bem paia e também é uma maquiagem paíssima ali de circo mesmo. Não gostei também não. Que nota que tu dá pra esse curta? Esse aí dá nota 8, viu? Nota 8. Eu tô tentando lembrar qual nota que eu dei pro 5 Minutes Dating. Mas vai ser a mesma nota. Daí vocês rebobinam lá no começo do episódio, quando eu falei desse curta. Eu acho que era 7,5, então eu vou dar a mesma nota. Eu acho que era 7,5 também. Os dois vão ficar meio que juntos no meu ranking. Mas, dito isso, era isso de The Chair, né? Já discutimos bastante. O que tu acha? Eu acho que era isso daí mesmo. Então vamos pro próximo, que é o Ignore It, de 2021, que tem 6 minutos e 33 segundos, e foi dirigido pelo Sam Evenson, que é o mesmo diretor do The Changing Room, que foi o primeiro curta que a gente falou aqui nesse episódio. Uma família é assombrada por uma mulher, né? Uma mulher completamente sombria, assim, que não mostra o rosto dela, mas ela é uma entidade, né? A gente já falou sobre a premissa simples antes no The Other Side of the Box, e pra mim é a melhor premissa de todas que tem aqui, que é: tem uma mulher dentro da tua casa e tu tem que ignorar ela, senão tu vai morrer. O que tu acha dessa premissa? Exatamente, só isso já é muito assustador, né? Porque quando te sugerem pra você não fazer alguma coisa, você quer muito fazer, é instintivo, né? Exatamente, tanto que os personagens se esforçam pra fazer essa coisa, né? Exatamente. Durante o Eles se curta, né? esforçam pra ser bem burrinhos, né? E fazer tudo que a gente mais odeia, Exatamente. que é agir de forma estúpida. Esse curta ele venceu como melhor curta sobrenatural no Atlanta Horror Film Festival de 2021 e foi inspirado por uma creepypasta chamada You Are Going to Notice a Woman in Your Home, You Must Ignore Her. É gigante esse título, mas eu vou traduzir pra você, que é: você vai perceber que tem uma mulher na sua casa e você deve ignorar ela. Que é basicamente a premissa do filme, né? De cabo a rabo. E, como eu falei antes, é a melhor ideia de todos os curtas, mas pra mim é executado de uma maneira tão porca e tão genérica que, cara, me fez sentir raiva no final, porque parece que foi um conceito desperdiçado, sabe? Foi essa a impressão que eu tive, porque eu não gostei nada. Mas tu teve uma opinião diferente, né? Eu gostei da execução no geral, assim. Eu tava esperando mais ou menos aquilo ali. Tava esperando uma execução genérica e eu tive a execução genérica. Então não me pegou tanto assim, não. Eu gostei, eu acho que já a gente fica meio em choque pedindo pra você fazer alguma coisa e você querer fazer exatamente o contrário, porque é muita pressão ali, né? Naquele momento, assim. Mas eu concordo que é genérico mesmo, que poderia se fazer outras coisas. Pô, mas poderia ter sido muito melhor, né? Se parar pra pensar. Com certeza, não discordo. Tipo, porque a direção não é ruim no geral, né? Eu também achei a direção boa no geral. Pra mim, o que é ruim é o roteiro e as atuações também são crianças. Elas estão atuando como duas crianças idiotas, como o roteiro manda elas. E elas fazem bem isso. Eu acho que poderia ter um final muito mais ambíguo. Tipo, da mulher, do nada, tacar o foda-se mesmo e... quer saber? Eu vou ignorar o caralho aqui, sabe? Eu vou gritar com essa mulher. E daí ela morre, sabe? Então... Seria mais interessante mesmo. Mas, cara, eu acho que poderia muito bem ter um final mais ambíguo. Eu acho que, de novo, né? Eu vou falar isso pela terceira ou quarta vez aqui. Não foi uma questão de exposição de mostrar o rosto dessa entidade, porque não mostrou. Mas foi uma exposição de querer concluir a história de alguma maneira. E a impressão que passou foi que eles fizeram isso de qualquer jeito, sabe? No final, fazendo a mãe e o pai morrer e deixar as crianças ali sozinhas com a mulher. Eu acho que a primeira cena que é o... Eu acho que a primeira cena que é o pai chegando
o filho mais novo e falando, tipo, todo desesperado pra ele, ó, aquela mulher voltou, você tem que ignorar ela, sabe? Eu acho que isso é perfeito, eu acho que estabelece o clima muito bem, mas a partir do momento que eles vão pra sala de jantar e tem que ficar jantando enquanto a mulher tá, pra mim nada funcionou, me deixou bem braba, pra falar a verdade. Esse filme ele também tem uma analogia, mas pra mim já é uma analogia muito mais superficial, que não tem nada com nada, que é analogia a trauma e problema pessoal que a gente ignora porque é mais fácil que bater de frente. Se bater de frente com esses problemas, as coisas vão ser muito piores, quando na verdade o contrário no curta. Eu acho que é tão genérico que eu nem conseguiria pegar esse subtexto assim, assistindo isso daí 50 vezes, eu não ia pegar de tão genérico que é a Exato. construção assim das coisas. Mas acho que a atmosfera ali de você ter que ignorar uma parada que é muito assustadora ali. Eu acho que isso daí eles filmam legal, assim, conseguem reproduzir bem essa ideia, sabe? E acho que é o que tem ali pra se tirar também, não tem mais muita coisa pra se tirar. A analogia eu só peguei mesmo porque eu pesquisei, né? Porque olhando o curta eu também não vi nada disso. Eu acho que dá pra tirar mais desse curta assim, sabe? Antes eu sugeri um final alternativo ali. E tem um jogo, o nome do jogo é Pretend It's Not There, que traduzindo fica finge que não está ali, que tu basicamente um cara, é em primeira pessoa o jogo, né? Mas tu é uma pessoa ali, não se sabe bem quem é, mas é uma pessoa normal que tem que fazer algumas tarefas domésticas. E esse é o teu objetivo no jogo. Só que tem um porém, né? Tem um bicho na casa que ele simplesmente vai aparecer num canto da tua casa e vai ficar aparecendo em vários cantos e tu não pode olhar pra ele, senão ele te mata. Esse jogo ele não explica muita coisa, é muito mais efetivo do que o curta e pra mim é muito mais assustador, sabe? Eu acho que o curta poderia ter feito algo nesse sentido, assim, deixar as coisas mais ambíguas. E, pô, a premissa é igual. Acho que esse curta poderia ter sido muito melhor e, como eu falei antes, eu fico puto com isso. Eu vou torcer para que o sucesso desse curta faça eles fazerem um filme, mas torcer para não ter os mesmos roteiristas, porque, pô, a ideia é muito boa mesmo. Mais alguma coisa para falar, Jonas? Não, acho que é isso daí mesmo. Que nota tu dá para esse? Esse eu dou 6,5 de nota. É, para mim é nota 5. Eu só sinto raiva dele. Tudo bem. Vamos pro próximo então. 2AM, The Smiling Man, de 2013, tem 4 minutos e 8 segundos, foi dirigido por Michael Evans. Esse é um curta inspirado num relato, que eu li o relato, inclusive, antes de assistir o curta, então já fui contextualizado, tá? Que um homem, ele tá correndo, né, pra se exercitar. É um cara comum, assim. Ele tá dando aquela corridinha, né, matinal. E ele avista uma pessoa estranha, que tá vestido com um terno, cor bege. E essa pessoa anda de um jeito completamente bizarro. Quando eu li esse relato, né, de um Redditor, eu fiquei bem intrigado. E a primeira vez que eu olhei esse curto, eu achei que representou bem o que estava dizendo no relato, sabe? Até mesmo porque o curta é exatamente igual o relato. Tipo, não tem nenhuma diferença, sabe? Tipo, a única diferença é o final, que tem aquele jump scare, né? Que não tem no relato. No relato, o cara só volta pra casa dele e segue a vida dele. O que, sinceramente, pra mim é a pior parte. Algo que eles inventaram. Mas, enfim, é um negócio que tem poucos méritos. Eu acho que méritos mais técnicos, mas não foi algo criado do zero, né? Muito pelo contrário, foi copiado e colado. E depois eu fui olhar a segunda vez, né? Porque na primeira vez eu gostei e eu comecei a achar mais engraçado do que aterrorizante. O que tu achou desse? Eu concordo com você ali, aquele jumpscare ali no final ali, né? Achei bem paia. Esse foi o que eu menos gostei de todos, assim. Achei bem paia mesmo, assim. Não tem muito o que falar, não é tão assustador assim, não é tão visualmente bonito também, é uma imagem meio assim de telefone celular e também não tem grande elaboração assim na direção e tal. E eu achei bem tosco, assim, um aspecto bem tosco no geral. Não gostei muito não. E também não achei nada assustador, assim, não. Mas eu até entendo alguém achar. Eu sou um cara assim, ó, que eu jogo muito videogame, né? Eu gosto de histórias de videogame, principalmente de terror, né? E eu fico muito brabo quando eles querem desenvolver demais em alguma série, que nem fizeram no The Last of Us, e acabam deixando o personagem
pior do que ele era no jogo. Que acontece sempre com filme de jogo. Mas acho que aqui faltou dar um desenvolvimento. Não teve orçamento nenhum nesse curta também, porque é tudo gravado na rua, né? Eu acho que poderia ter tido um pouco mais de tempo e, sei lá, acho que poderia ter uma atmosfera melhor também, né? E embora ainda assim ele represente bem o relato do Reddit, né? Não sei o que tu acha. Não tem mais muito o que falar, né? Achei só full tosco mesmo, assim, né? Achei tosco, assim, não dá tanto medo, assim. É mais pra ser, tipo assim, a galera leu o negócio lá na internet, quis fazer alguma coisa parecida ali, reproduzir visualmente e fizeram aquilo ali. Mas eu achei bem tosco, assim, no geral. Se eu tenho uma coisa boa pra falar dele, a atuação do Paul Foltz, que ele é o Smiling Man, né? Que eu acho que ele dá uma vida muito interessante pra aquele personagem. Ele consegue fazer exatamente como é descrito no texto, né? Que o cara tá sempre olhando pra cima, ele sorrindo. Cara, eu acho muito boa a atuação mesmo. E é algo bom pra falar. Mas também não é nada que salve esse curta de ser ruim. Pra mim, esse é o pior de todos, assim, não gostei mesmo. Que nota que tu dá pra ele, então? Dou nota 5 pra esse. Eu vou dar 5,5, porque eu acho um pouquinho melhor, assim. E eu gosto do relato e eu gosto da ideia de pegar creepypastas e fazer curta sobre ele. Embora essa não tenha sido nada original, tenha pegado só um Ctrl-C, Ctrl-V do texto ali e ter colado no roteiro. Eu também sou um grande fã de creepypastas aí no geral, mas esse daí não rolou pra mim. Na real, eu não sei porque eu falei creepypasta, porque a gente não sabe se é. Tipo, não foi revelado se o cara inventou isso ou se era real, sabe? Porque não tem nada de sobrenatural, né? Embora seja muito estranho. Mas mesmo assim, foi um relato da internet que poderia muito bem ser uma creepypasta, né? Então, era isso do Smiley Man? Acho que era isso, desculpa aí não ter tanto o que falar, mas a gente já não, tipo assim, já não gostou. Aí o negócio tem 2 minutos, aí fica tenso, né? Já começa a Pois ter algo é. pra falar. Eu nem anotei tanta coisa dele justamente porque eu não consegui, sabe? Eu não sabia mais de onde tirar qualquer informação dele, porque realmente é isso, sabe? É uma história que foi adaptada pra um curta e, bom, foi isso que a gente teve. Então vamos pro ranking, Jonas. Vamos para o nosso ranking aí. A gente quer ver o de vocês aí depois, hein, rapaziada? Postem aí nos Posta nos comentários. comentários. Exatamente. Em oitavo e último lugar, Jonas. Eu vou de The Smiling Man como último lugar. Pra mim, o Ignore It é o último lugar. Acabei de dar meus argumentos, caso vocês estejam se perguntando. Sétimo lugar, Jonas. Sétimo lugar, eu vou de Lights Out. Que sacrilégio. Mas vamos lá. Pra mim, sétimo lugar é o The Smiling. Sexto lugar, Jonas. Sexto lugar, eu vou de Ignore It. Pra mim, sexto lugar é o The Changing Room, que foi o primeiro que a gente falou. Quinto lugar, Jonas. Quinto lugar, The Changing Room. Pra mim é o Make Me a Sandwich. Que, enfim, só pra deixar claro, os únicos que eu acho ruins são o The Smiling Man e o Ignore. A gente tem que ranquear, então vai ter que ser isso. É verdade, é a vida, né? Aí pra quarto lugar eu vou de Make Me a Sandwich. Faz sentido. Quarto lugar pra mim é o Lights Out. Acho o início absurdamente bom e o final absurdamente ruim. Terceiro lugar, Jonas. Terceiro lugar eu vou de Other Side of the Box. Terceiro lugar pra mim é o The Chair. Segundo lugar, Jonas. Segundo lugar, 5 Minute Dating. 5 Minute Dating. É o primeiro que a gente concorda, é isso? Não, acho que a gente concordou no Smiling Man, né? Não. Não? O Smiling Man é o teu último, não é? É, então é o primeiro que a gente concorda. É o primeiro, velho. Primeiro lugar, O primeiro eu vou de The Chair. pra mim, é Other Side of the Box. Aí, gostei, opiniões bem diferentes, hein? Finalmente, né? Finalmente. Esse é o bom dos curtas, né? Que é algo normalmente tão superficial que tu pode ter qualquer opinião sobre ele. Isso que é a maravilha do mundo dos curtas, né? E tu não perde muito tempo de vida escutando, né? Quer mandar um abraço pra alguém, Jonas? Eu quero mandar um abraço pra galera do grupo do Bolão aí, Marcela, minha namorada, e o pessoal que escuta a gente aí sempre, né? Obrigado a todos. E o pessoal que comenta nos nossos cortes lá no TikTok também, querido. Tu não vai mandar um abraço pra tua sogra que comenta nos nossos vídeos do TikTok?
Verdade, um abraço pra Tânia Martinez, minha sogra, que assiste a gente sempre lá e acha super chique o nosso podcast. Adoro escutar sempre. E você, Liz, vai mandar um abraço pra mim? Eu não vou mais mandar abraço, porque semana passada eu mandei abraço pra uma guria que eu ficava no ensino médio. E aí eu fui entrar no Instagram dela e descobri que ela tá noiva. E eu tive um momento de. Ai, meu Deus, que tristeza. Isso não faz parte do show, tá, pessoal? Vamos seguir em frente. Vou mandar um abraço pro Arthur Tavares, que vai ver todos os curtas, espero, né? Pra nos acompanhar aqui. Então era isso, pessoal. Nos sigam no Spotify, tá? Enterrados Vivos Podcast. Nos siga no TikTok também, que todo dia a gente coloca vídeos bem legais lá, análise de filme, ranking, cortes do podcast, várias coisas, tá? Enterrados Vivos Cast. Podem seguir lá no TikTok. E por mim era isso. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal, um abraço.